mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do CT Hub, o maior hub do setor de segurança da América Latina. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para nos trazer a visão da arquitetura sobre o ESG. Então, agradecemos a todos que estão com a gente, aqueles que vão nos assistir posteriormente, e para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e dê aquele joinha para que o algoritmo entenda que este programa é relevante. Então, para começarmos o programa de hoje, sem a presença do Percival, que deve estar em algum lugar perdido no mundo quântico, né? Então, em algum momento, ele deve aparecer. Então, Aldris, seja muito bem-vinda, né, a essa tarde. Né? Queria que você fizesse uma apresentação, né, pessoal, para que o público possa te conhecer e a gente começar a nossa conversa. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigado por estar com a gente nesta tarde. Albélio, então, eu é que agradeço realmente o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e realmente falando do que a gente gosta de falar, né, do que a gente trabalha, do que a gente se empenha, e nisso é sustentabilidade, né? Eu sou arquiteta já há muitos anos, mais de 20 e muitos anos de mercado. Tenho formação pela URGS, né? Sou de Porto Alegre. Tenho mestrado na engenharia na área de materiais pela UBRA. Também tenho especialização em certificação LEED. Então, a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando, muito dentro do mercado. Tenho também trabalhei 7 anos, o currículo é extenso, mas vamos dar algumas pinceladas. 7 anos na área técnico-comercial, trabalhando em arquitetura modular, construção seca, né, com painéis isolantes térmicos, né, na área no Brasil todo, Mercosul, trabalhei direto nessa área industrial. Depois também, muitos anos, mais de 14 anos, fui sócia do escritório Torres e Belo, que tem N premiações, inclusive vou citar as que eu mais fico contente, né, que são 3 prêmios Saint-Gobain, 3 projetos, né, no ano de 2017, 18 e 19, a gente foi muito bem. A pandemia deu uma trancadinha depois, assim, né, enfim, em todo momento, mas enfim. O que aconteceu é que eu sempre fiz muita arquitetura, em algum momento, que é muito recente, infelizmente, esse momento de sustentabilidade no Brasil é recente, aí eu comecei a virar a chave. Realmente é o momento, né, de a gente continuar enxergando cada vez mais, né, que é urgente, não tem mais tempo para ninguém pensar em sustentabilidade. Vamos falar que eu consigo desenvolver, né, esse assunto melhor em projeto, que é o meu dia a dia, mas a gente com certeza sabe que tem que ser em qualquer espaço, qualquer coisa do nosso mundo, do nosso momento, indústria, qualquer questão, né, que a gente vai se deparar, a sustentabilidade tem que estar. Né? Então, a gente
vou pincelar ESG, que é o que vocês, né, desenvolvem, enfim, tu tem muita base nisso aí, que é um conceito relativamente novo para nós, brasileiros, e estou feliz de ver que ele está bombando, né, como a gente diz, e é eminente, é fundamental que isso realmente tome força como está vindo. Mas o que acontece assim, ó, o meu trabalho, arquitetura sustentável, né? Então, como eu vivi muito mercado, eu vivo mercado, eu estive dentro de universidade, mas fiz pesquisa, enfim, trabalho dia com prefeituras aqui, com legislação, mas mercado, o que acontece que a gente vê muito, e é o dia a dia, né? A importância e gerar o lucro, né? Enxergar esse momento também que a sustentabilidade dá um retorno. Esse é o grande desafio, e eu, falando em linhas gerais, assim, claro, né? E de Brasil, a mentalidade do brasileiro. Então, isso é bater numa tecla, assim, na mentalidade do brasileiro em relação a enxergar a sustentabilidade, a assimilar, né, uma nova tecnologia também, e entender a importância da tecnologia, a importância da parte ambiental, e, com certeza, enxergar, né, que tem um retorno de lucro. Então, o brasileiro ter acesso, né, a população, enfim, ter acesso a ferramentas, a saber e informação, assim como esse teu canal espetacular aqui também, né, consegue. A gente desenvolve outros trabalhos dentro de associação, apoiando prefeitura, né, enfim, tem muito trabalho a ser feito, e a gente, brasileiro, engatinha sempre, né, a gente está sempre correndo atrás, e com essa dificuldade da cabeça do brasileiro, né? Então, é um trabalho de formiguinha e mostrando, mas estou contente de ver canal, assim, ver o trabalho de vocês, e realmente, vamos falar de empresa, né? O empresário, ou no caso, dentro dos condomínios, né, na gestão, a gestão sustentável, né, não vou falar só da empresa, mas a gestão sustentável, isso aí que é o mais importante, né, no contexto que a gente vai conversar. Por trás dessa gestão, desculpe. Não, pode continuar. Está chegando o nosso colega, que disse que ele estava para entrar. Eu não sei, deixa eu ver aqui, que ele mandou, até tocou aqui uma mensagem dele. Deixa eu ver o que está acontecendo. Problema técnico, ele está entrando aí. Esse negócio de live ao vivo, assim, de vez em quando a gente tem esses problemas, assim, faz parte, todo normal. Mundo entende. Claro. O Alden, mas assim, quando você olha, por exemplo, assim, não especificamente para a sua trajetória, mas claro que isso tem a ver também com a sua visão de mercado, né? Assim, eu quero dizer o seguinte: a sustentabilidade, ela está ainda num pequeno nicho, ou ela começa assim a ganhar uma dimensão maior, né? Eu não sei assim se por pressões internacionais, né, que a gente vê muitos países, né, como a União Europeia, né, estabelecendo algumas normas, diretrizes. Até vi ontem uma notícia de um curso que eu estou fazendo aqui com a Algor, né, sobre a Noruega, né, que a partir do final desse ano não vai ter carro mais com combustível fóssil, é tudo elétrico, né? É uma medida assim que eu achei muito interessante, assim, nesse sentido, porque às vezes a impressão que dá é que você tem um pequeno grupo falando sozinho, né? Assim, será que como que essas coisas estão, assim, na sua percepção, como é que elas estão evoluindo? Vamos dizer que até o pequeno grupo tem obrigação de falar, né? E quando tu fala de um pequeno grupo, vamos comentar que o início da normatização, da questão de sustentabilidade, para normatizar, para colocar parâmetros,
foi a habitação popular. Então, quando começou a entrar questões de financiamento para habitação popular, vamos receber o nosso colega. Ué, ele está igual. Quer chamar ele, Albélio? Não, a produção aí tem um estúdio, né? Tem todo um diretor, a Soraya que comanda hoje a produção, né? Aí tem toda uma infraestrutura. O nosso Richard Feynman chegou. Bem-vindo, pessoal, a Audrey. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, desculpa o atraso, teve um problema quântico aqui. Eu tinha acabado de falar sobre... Tive um problema quântico aqui. Eu não tinha exatamente certeza do lugar que eu estava. Tá ótimo. Boa tarde, Audrey. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo, boa tarde, produção, boa tarde, Albélio. Boa tarde. Uma satisfação, Audrey, recebê-la aqui. Muito obrigado por ter concordado em participar aqui e dividir com a gente o teu imenso conhecimento sobre arquitetura sustentável. Imagina, muito obrigado. Eu acredito que o Albélio já tenha feito as apresentações necessárias. Não sei se você estava falando, eu não quero interromper. Não, a gente estava ali aguardando também. Tá ótimo. Mas eu posso seguir se o Albélio... Não, pode, só para concluir, aí o Percival entra em seguida, só para fechar essa pergunta. Pois não, Albélio. Tá. Bom, eu vinha comentando, então, do nicho em relação a que momento, né, que o assunto sustentabilidade, né, está sendo falado e a minha percepção. Mas eu entendo que não fica num nicho, né, retomando, então, que o início, todas as normas e a sustentabilidade, não propriamente a sustentabilidade, mas os financiamentos puxaram, né, todo uma linha de qualidade, de conforto ambiental para edificação popular. Então, a linha de financiamento exigiu normas, enfim, para a qualidade da habitação, o mínimo, né? Com isso também começou a surgir toda a parte de normas de desempenho dentro, né, que já era utilizada, mas, enfim, foi obrigatório, chegou a ser efetivado, né, começou em 2014, propriamente a obrigação da lei. O que acontece? Isso foi uma necessidade de qualidade de vida, que já existia, isso não foi criada a roda, né, isso já vinha, mas os nichos foram se acomodando, e a mentalidade do brasileiro tem que ser assim, quando instaura a lei, aí a gente aceita, não tem conversa. Mas enquanto o brasileiro puder ir levando, não, mas não precisa tanto, mas é custo. Então, a gente passa, o arquiteto que colabora na decisão de projeto, né? Eu estou falando colabora porque eu encaro o projeto integrado fundamental, que não é só uma decisão de arquitetura, né? É todo um grupo, né, um coletivo de stakeholders. Mas, então, eu entendo que começou em alguns nichos, né, e com certeza toda uma questão cultural e de abertura fora do Brasil tem uma velocidade muito maior, né, vamos falar que o povo brasileiro, a questão econômica, né, o povo é muito convencional, a gente vê construção seca que já é utilizada fora do Brasil de longo tempo, e no Brasil ainda tem estigma de aceitar, e por mais que a gente argumente, as marcas todas estão trabalhando duro para ter uma abertura maior. Então, a mentalidade do brasileiro requer muito trabalho, né, para aceitação. Mas os nichos estão aí, está abrindo muito, né, mesmo tendo vindo de uma questão popular, instaurado lei, uma obrigatoriedade, e aí a coisa se movimenta.
Então, está se movimentando, mas se não houver a mentalidade do brasileiro e com esse respaldo de governo, da parte de obrigatoriedade, realmente, da importância, isso é importante. Vamos dizer que a gente fala de PPCI, uma lei que foi muito tempo deixada, né, de lado, e aí no momento que houve, né, questões importantes, né, acontecimento aqui no Sul, inclusive, vocês sabem, tanto quanto, não vou chegar no mérito, mas de falar, mas sim, então quando o brasileiro enxerga, isso tem que vir de cima de governo, de políticas que se preocupem, sim, e que deem esse respaldo. Ok. Andrei, você citou uma lei, arquitetura sustentável tem lei? Não. Não. Não tem. Que eu saiba, não existe nenhuma lei, né, regulando isso. Não. Nós temos, como eu vou dizer, nós temos as normas de desempenho, tá? Que é lei. E o que ela veio? Ela vem colocando níveis. O que acontece? Tu tem uma parede, vou te dar alguns exemplos, né? Certamente toda... Peraí, mas que lei é essa? As normas de desempenho, Ah. já te digo aqui direitinho. Ela foi instaurada em 2014. Só para te dar algum dado certinho que... Sim. Em 2014, ela iniciou em 2010 estudos, grupos em São Paulo, com certeza, tá? E a NBR 15575. NBR 15575. Sim, ela compila e ela também coloca todas as normas de acessibilidade, ela compilou muitas normas da NBR. Acessibilidade, eu vou falar as que, né, é mais conhecido, PPCI, todas, e, né, toda a parte de incêndio, de proteção. Então, a segurança, vou citar segurança, né, também. Eu iniciei falando de conforto ambiental, mas são muitos tópicos, né, abordados. Então, a segurança, com certeza, né, está no topo ali. Então, quando a gente fala de guarda-corpo, quando a gente fala de conforto ambiental, ventilação do ambiente, são N itens. Isso aqui é compilado, né? Mas se eu juntar todas as leis, a gente faz Tem iluminação natural, ventilação natural. Sim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não tem lei? Não tem uma lei. Mas, se tu for desenvolver um financiamento, tu vai ter que, né, a prefeitura cobra alguns itens, não sei se todos, né, toda a legislação é municipal, ela também pode abordar, né, a CNBR, enfim, isso já era utilizado, já vinha, essa parte de iluminação, ventilação, isso já estava no código de obras de qualquer projeto. Então, as boas práticas que a gente chama, assim, né, em qualquer âmbito de sustentabilidade, já existia, né, num bom projeto arquitetônico, isso desde sempre, né, qualquer projeto que vai ser colocado no terreno, no sítio, né, no local, vai ter uma análise de orientação solar, ventilação cruzada, um bom projeto, é claro, né, com qualidade e preocupação, materiais aplicados corretamente, enfim, nesse meio tempo de tecnologias, aconteceu muita coisa, a gente começou a viver com ar-condicionado, ambientes fechados, fachadas envidraçadas, isso aí foi mudando um pouco esse caráter, e a gente questionou, e hoje em dia questiona muito mais.
né? O custo de uma fachada de vidro espelhado de um prédio comercial, isso é absurdo. Hoje em dia a gente sabe que, claro que já tem vidro de alto desempenho, sabe? Tem toda uma outra visão, né? Um dos títulos ali que tu havias comentado, Albélio, é o o design, né, da arquitetura na sustentabilidade. Sempre existiu. O desenho arquitetônico, a arquitetura, né, a boa arquitetura dos princípios arquitetônicos sempre foram sustentáveis. Uma orientação solar correta, eventualmente o uso de brises, elementos arquitetônicos que minimizem, que facilitem a ventilação, amplas janelas para diminuir o uso da iluminação artificial, consequentemente economizar a energia do planeta. Mas, então, isso sempre foi pensado. Qualquer arquiteto viu isso, né? Conforto ambiental é estudado, é uma cadeira da faculdade, e entre tantas, né? Mas... Audrey, como que você definiria a arquitetura sustentável? Tem alguma coisa a ver exatamente com o desenho arquitetônico? Tudo. Não, é que o que é a arquitetura sustentável? Eu vou te dizer que uma reciclagem do lixo, gestão de resíduos, uma lâmpada LED utilizada, são questões de sustentabilidade, mas ela não é a arquitetura sustentável. Eu faço reciclagem de lixo, maravilhoso, segue fazendo, mas tu não tens uma casa, uma edificação sustentável, um condomínio não é sustentável se tu fizer só a reciclagem. Então, o que acontece na sustentabilidade? E veio com parâmetros, né, das certificações, onde abordam todas as questões do projeto arquitetônico. Inicia no projeto integrado, que não é só o arquiteto. Então, a definição de arquitetura sustentável, ela tem que englobar tudo, além dos 3 pilares de sustentabilidade, ambiental, social e econômico, né, isso aí é bem genérico. A gente tem que abordar, vou falar de um selo, que é o que eu desenvolvo mais, que é um selo LEED, por exemplo. Nós temos o LEED com a versão condomínio, né, no Brasil, né, que é GBC Condomínio, chamado selo, e ele tem um caráter muito daí brasileiro, não fala de construção seca, steel frame, é o nosso, alvenaria, tijolo convencional, e a gente consegue ter uma certificação bem brasileira. Então, a gente tem que abordar todas as categorias, desde essa implantação no sítio, tudo para a gestão de recursos, né? Então, não é só o desenho arquitetônico, aí tu vai para uma questão de energia, tu vai para uma questão de água, então tudo volta para o desenho arquitetônico. Onde é que eu vou colocar essa placa fotovoltaica? A coisa vem desde Vitrúvio, então, né? Sim. Não, sempre. No momento que a gente teve vamos falar de uma primeira, vou falar de uma casa de índio, uma oca, o que for, ali já existia sustentabilidade, porque ela tinha que ter o conforto interno, né? O iglu lá no Polo Norte, ele tem que ter o conforto ali que ele pode, os materiais do local, essa parte de material é bem importante. Então, além dessa parte, o local, energia, a parte de economia e reuso de água, a parte social, materiais, são N itens. Então, todas essas categorias, elas se reportam e tu tem que retomar no projeto. Eu também, ainda uma questão bem interessante, assim, de um projeto que eu desenvolvi em conjunto com toda a construtora e tudo mais. A placa fotovoltaica, ela não está só lá na cobertura, que é o usual, a gente coloca. Eu te confesso que eu não acho nem bonito. Não tem edificação que fique bonita com aquela placa
né, o módulo fotovoltaico. Mas ok, maravilha, faz porque é mais importante. Então, mas você deve se lembrar do edifício, pelo menos foi inaugurado como sede do Citibank em Nova York, que tem aquele corte, não? Ele é cortado, não? Aquele corte é uma placa fotovoltaica. Sim, maravilhoso. Isso há 40 anos atrás, não? Tá certo, é isso aí. 40 anos atrás, porque eu fico pensando nisso, né? Quando você vê, por exemplo, eu acho que a arquitetura evolui muito a partir da evolução da técnica dos materiais, né? Muito. E da estrutura, né? Sei lá, a descoberta do pilar, né? Da viga, da abóboda, do arco, e aí assim por diante. Que mais liberdade, né? Vai evoluindo por sei lá, por tentativa e erro, às vezes até, né? No caso da abóbora, do arco, né? Foi tentativa, muita pedra caiu na cabeça das pessoas antes que o arco parasse de pé de uma certa forma, né? Então, por exemplo, e eu fico tentando imaginar exatamente o que o desenho em si pode contribuir para a sustentabilidade, ou seja, me parece que o impacto maior, né, da construção é a própria construção, tá certo? O impacto que ela causa no local, no entorno, na cidade, tá certo? Então, esse impacto, sei lá, por exemplo, eu até citei na chamada que eu fiz lá, a pirâmide de Quéops, tá? É uma forma, evidentemente, marcante, obviamente, tá certo? Mas a forma como aquilo foi construída dependia da técnica, obviamente, daquela época, né? Mas a forma foi uma forma possível de construir naquela época com aquela técnica. Mas o impacto da construção daquilo foi imenso, né? Sei lá, tem histórias de centenas de milhares, né, até de escravos, né, construíram aquele negócio. Então, quando eu vejo hoje coisas sei lá, do Frank Gehry, da Zaha Hadid, né, eu fico imaginando como é que faz a manutenção daquilo, por exemplo, né? Então, você vê aquelas formas quase que parece confeitaria, né? Parece suspiros, etc. Certo? E eu fico imaginando como é que limpa aquilo, né? Como é que mantém, que material que exige ser usado numa curvatura naquela dimensão, não é? Com aqueles vãos, etc. Eu acho que a arquitetura sustentável, acho que ela tem muito a ver com isso, né? Com o que você desenha, o desenho causa, né? Ou ele é causa ou ele é efeito, vamos dizer assim, da técnica disponível, né? Então, como você falou, a gente tem vidros hoje que são vidros que absorvem, refletem. Autolimpantes também. Autolimpantes, uma série de coisas. Então, eventualmente, o desenho permite que você use isso, né? Então, o que veio primeiro? O desenho ou veio a evolução do material, da técnica, né? Tanto a técnica estrutural também, né, do cálculo estrutural, da estrutura dos materiais, né? Tá certo que a gente evoluiu do barro, da pedra, do concreto, para o aço, para o titânio, sei lá. Mas é interessante. Aldo, deixa eu interromper aqui, que eu queria pegar uma carona nessa colocação do Percival, quando ele se refere a materiais, porque tinha uma coisa que eu não tinha prestado atenção, é que com esse aumento da temperatura, né, eu vi, por exemplo, alguns países que a temperatura chegou a 59 graus, a Espanha chegou a 55. Não estão preparados. Aí eu vi as fotos, por exemplo, de ferrovias que, com o excesso do calor, o material ali não suportou. Alguns edifícios, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas mudanças climáticas relacionadas aos materiais construtivos. Pois é interessante isso. Eles têm muita tecnologia, mas não estavam preparados, né, para esse calor intenso. Eles vivem justamente com muita calefação,
o ar-condicionado até nem tanto para ele, a calefação, falando fora do Brasil, né, o pouco que eu conheço. E o principal, no caso, o brasileiro é um pouquinho mais antiquado, vamos dizer, a gente tem possibilidades, muitas vezes, de abrir uma janela, de ter uma ventilação cruzada, e lá eles não tinham, eles não estavam, ou provavelmente agora talvez percebam, né, a importância e de voltar um pouquinho atrás. Então, o povo realmente não estava preparado para esse calor, né? O brasileiro já tem um joguinho de cintura diferente. Se a gente tem frio forte aqui, a gente sente também. Aqui em São Paulo, hoje, nós estamos na fase do esfriamento global. Está muito frio aqui agora. É por isso que começou a esfriar aqui de novo. Ontem estava 28 graus, agora já está dando 21 graus aqui. Aqui estamos no esfriamento global. O aquecimento e esfriamento. Em Porto Alegre, imagino também que esteja frio. Sim, eu comentei com o Bélio, oscila, durante o dia a gente tem uma variação muito grande de temperatura. De manhã cedo, ao meio-dia, muda bastante. Então, mas uma outra questão que eu vejo, eu queria que você comentasse, né, na arquitetura, chamada arquitetura sustentável, né, é que a urbanização é um processo inexorável, né, me parece. Né? Até para a própria sustentabilidade, né, do planeta, a urbanização é a favor da sustentabilidade porque ela concentra recursos, né? Claro. Espalha, imagine cada um de 18 bilhões de pessoas morando numa chácara, né? Não teria superfície, talvez, na Terra para ter tanta chácara. Então, nós vamos ter que conviver com grandes cidades, cada vez mais, suponho assim, né? E me parece que então a técnica, o desenho e a técnica de construção, né, pelo volume de construção que cada vez mais vai sendo necessário, né, vai para a industrialização, obviamente, da obra, vamos dizer assim, ou da técnica construtiva, tal da construção seca, etc, etc. Mas também isso está ligado você fala em construção seca, mas tem a produção do material, tem uma indústria por trás, tá certo? Então, para se falar em sustentabilidade, a linha teria que ir até a indústria lá, né? E produz o material que será utilizado na construção da arquitetura sustentável, né? Suponho. É claro, né? Taipa de pilão é um belo isolante térmico, tá certo? Mas não é viável a gente pensar que tudo pode ser construído com taipa de pilão, tá certo? Seria taipa de pilão, o material está ali do lado, todo mundo cata ali o bambu, cata o galho, cata não sei o quê, cata o barro e faz. E é absolutamente integrado com o ambiente, lá, inclusive para o conforto térmico, é uma coisa absolutamente local. Mas não é viável em escala industrial. Né? Sim. Um dos pontos, assim, voltando para o conceito de arquitetura sustentável, que são N tópicos, o principal, assim, o início é toda a cadeia. Vamos dizer, tu tem que enxergar a cadeia. Então, tu enxerga o início do projeto, que a gente tem que ter um projeto integrado com todos os stakeholders, todos os players, desenvolvendo junto, e tu já tem que pensar lá no final, falando até na parte do condomínio em si, da gestão do condomínio, o síndico depois, a operação. Então, um item fundamental da arquitetura sustentável é a operação. Isso também está na lei. Quando a gente fala do manual do proprietário, isso é importante, isso está na lei. O manual de operação de toda a edificação, né, desde de caldeira, a própria usina fotovoltaica, treinamento das pessoas
Se tu vai ter o reuso de água, aquela torneira tem que estar com, né, com placa, bem elucidativo, a pessoa que vai estar fazendo uso, né, o funcionário, tem que estar treinado, isso tudo passa por uma rigidez e a importância disso aí. Não só, depois vamos dizer que o proprietário tem a parcela fundamental, né, de responsabilidade da edificação, depois da manutenção também. Então, não para por aí. Aí vamos continuar fazendo a linha toda do início ao fim. Para cada um dessas das operações, não vou falar operação, da execução, porque a gente tem projeto, depois tem todo o momento da obra em si, logística, distâncias, o frete de cada material, isso é muito amplo, isso é uma cadeia, assim, que... Mas, Audrey, o síndico, né, ou a síndica, ele recebe um legado, tá certo? O prédio já está construído. Várias decisões sobre o que ele vai poder fazer agora, assim que ele assumiu o prédio, vamos dizer assim, foram tomadas lá fora, lá atrás, lá no projeto, muito longe. Ele não tem nenhuma, aliás, influência ou atuação sobre isso, tá certo? Ele tem, acho que a atuação que ele pode ter, né, me parece, né, é a operação eficiente desse prédio, a mais eficiente possível, tá certo? Em termos de manutenção, em termos de o que entra e o que sai do prédio, né, lixo incluído, né? Ele está interligado com a cidade de qualquer forma, né? Porque ele recebe coisas e entrega coisas, né? Ele recebe energia da cidade, ele devolve lixo, devolve outras coisas, devolve calor, devolve um monte de coisa. Então, acho que ele tem que estar ligado nisso. E eventualmente, algumas tecnologias evoluem e podem ser aplicadas num prédio já existente. Sim. Tá? Em termos de melhorar a eficiência, por exemplo, o reuso de água, né, de água de chuva, a captação de água de chuva, as medições de consumo individualizadas, né, também são, eventualmente, auxiliam no combate ao desperdício, porque cada um mede o que consome, então fica mais... O sujeito tem mais condição de controlar o que consome, né? E paga pelo que consome também, o que não é um rateio igual para todos, né? Sendo que uns consomem mais, outros consomem menos. Né? Um eventual vazamento já vai ser detectado, né, com mais facilidade. Inclusive eu discuto, né, e faço questão que o projetista da parte hidrossanitária também divida, sabe, os ramais, não deixe tudo, salões de festa, pavimento térreo todo junto. Eu peço, não, vamos dividir, vamos colocar mais registros para a gente ter mais domínio de toda a instalação, geralmente interna, né, então, para uma futura manutenção e operação, né, facilitada. Sim. Então, mas o síndico já recebe isso pronto, né? Já veio do projeto, eventualmente, sim. Tá certo? E, eventualmente, o projeto previu ou não certas coisas, tá certo? Mas a questão por ele está dada, né? Ele tem aquele prédio, ele não tem outro prédio, é aquele prédio que ele vai ter que administrar, fazer a manutenção e tornar aquilo o mais eficiente possível. E isso é um legado do projeto, né, da construção, Sim. etc. Mas, e isso, obviamente, são 100% das obras construídas no Brasil e no mundo. Realmente. Tá certo? 100%, não tem nenhuma exceção, tá certo? E o que você recomendaria para um síndico, por exemplo? Ele está entrando agora na administração dele no prédio. O Albélio, por exemplo, num dos prédios que ele administrou, o Parque Avenida, lá em Belo Horizonte, foi assim, ele assumiu um prédio que existia, tá certo? Embora ele tenha participado até do processo de certificação desse prédio, no caso, a certificação Aqua, né?
Maravilhoso. Então, o que você recomendaria para um síndico para ele começar? Assim, não, puxa, eu quero realmente tornar o meu condomínio, meu prédio, pode ser um condomínio de casas, o que for, eu quero torná-lo ou aproximá-lo, né, da sustentabilidade o máximo possível, porque certas coisas já são impossíveis de fazer porque já foram resultado de um projeto anterior, né, ele recebeu esse legado. Mas por onde ele começaria? O que ele sentou na cadeira hoje? Pega aquela folha de papel em branco, vou fazer uma listinha, tá certo? De providências que eu preciso começar a tomar, umas mais fáceis, outras mais difíceis, é evidente, e aí ele vai naquela direção, ele traça um plano em direção à sustentabilidade, que, na minha opinião, é uma contribuição do condomínio, do prédio, para com a cidade, evidentemente, com o planeta, tá certo? Sim, com certeza. Qual seria a listinha para o síndico começar? O Roberto deve saber, mas depois ele reforça. Não, com certeza vocês sabem, mas eu vou falar muito da minha intuição. Realmente, a parte energética, ela tem um peso muito forte na questão sustentável e no custo da edificação. Onera o condomínio muito. A gente sabe que o custo da nossa energia é alto. Isso que falam que no exterior é muito mais, mas a gente já tem muitos custos e a parte energética é uma parte que pesa muito em qualquer certificação. Então, realmente, não preciso dizer para ninguém, acho que todo mundo já sabe que o número 1 da lista é fazer uma análise dessa parte energética. Depois a gente vai para uma análise do reuso de água dentro das possibilidades, né, da edificação, e vai elencando ali, né, na lista. Mas a parte energética é a mais forte da edificação, e o planeta agradece. Você tem uma experiência com isso, não tem, Alberto? Você baixou a conta de luz drasticamente lá, não foi? Não, mas aí tem umas coisas que elas são interessantes. Por exemplo, quando você pega um prédio certificado, ele já é, desde a fase de projeto, ele já é concebido para isso. Claro. Né? Então, quando você pega, por exemplo, no caso aqui do Parque Avenida, ele já foi construído de forma sustentável. O desafio é você manter na operação. Esse é o desafio. Mas quando você tem a certificação, você já tem ali todos os indicadores que você vai monitorar na fase de operação. Dá muito trabalho, né? Principalmente para que a gente tenha uma coisa no Brasil que é uma separação assim meio abstrata, que é difícil a pessoa entender, que é essa coisa de fração de área comum. Porque você divide a unidade em área comum e área privativa. Então, quando você certifica a área comum ali. Então, você diz assim, o prédio é sustentável na área comum, ele tem certificação LEED ou Aqua na área comum. O desafio é as unidades privativas, tá certo? Porque o comportamento deles vai influenciar na área comum. Você pega, por exemplo, nos andares, você coloca lá as lixeiras, a separação do lixo. O cara vai lá e mistura tudo. Então, até você trabalhar isso, por exemplo, no caso aqui, eu criei com a minha equipe um programa de certificação para as unidades. Então, a gente começamos um piloto com 20 unidades que envolvia a área de saúde, por exemplo. Então, a gente tinha lá uma lista que a gente preenchia, então a gente dava o certificado ouro, prata ou bronze, dependendo da pontuação. Então, você fazia um trabalho unidade por unidade, né, que foi um projeto piloto que deu certo. Quer dizer, você começa a inchar o bolo, a crescer o bolo, você começa pequeno, e alguns condôminos, né, posteriormente, começaram a influenciar outros pela própria experiência deles. Quer dizer, é um trabalho lento. Por exemplo, para os colaboradores das empresas terceirizadas, a gente criou um programa de sustentabilidade pessoal, né, em que a experiência dele, do que ele vivia, ele compartilhava com os demais.
seja através, por exemplo, a gente criava um concurso assim, sou sustentável quando? Aí ele colocava uma foto dizendo o que ele fazia, e isso a gente divulgava e premiava, né, para você desenvolvendo isso, mas é um trabalho, é trabalhoso você fazer isso, como a Audrey falou no início, a nossa cabeça é que não, isso é demais, não precisa tanto, né? Mas agora, quando você, por exemplo, vai envolver, na construção da usina fotovoltaica, quer dizer, hoje a gente estaria pagando 75 mil, quando eu saí em fevereiro, né, seria 75 mil, a gente estava pagando 12, 14, né, que tinha uma pequena variação. Então você reduz drasticamente o custo. Agora, no projeto inicial, quando você faz a primeira assembleia, todo mundo ali participa, não foi o problema, mas você tem que dar o resultado, né, daquele projeto que você colocou ali, porque na apresentação você tem a taxa interna de retorno, você tem o payback, né, por que vale a pena você investir aquela taxa comparado com outros investimentos, então você tem um trabalho e depois você tem que prestar conta. Quando você prestar conta e atendeu as expectativas, melhora, mas o condômino, na maioria, ele não entende qual a relação da certificação na sua unidade privativa. Eles sempre acham que são coisas separadas, porque a própria legislação já coloca isso para ele. Então, você imaginar que eu tenho 0,00 tanto de unidade, é abstrato para a pessoa. Então, esse conceito que a gente construiu de separação de áreas, a meu ver, ele é um pouco problemático nesse sentido, porque aí quando você vai certificar cada unidade, o custo não compensa. O custo ainda é elevado para cada unidade. Imagina, o cara tem uma sala de 33 metros quadrados. Para ele ter uma certificação, vai pagar 20, 30, 40 mil? Ele vai falar assim, ó, não vale a pena para mim. Então, você tem esses entraves, é tanto que a fundação que estava com a gente estava estudando uma forma, que era a Fundação Vanzolini, de reduzir o custo para as unidades privativas para ela ser atrativa. Isso. Para aquilo ali. Agora, quando você tem empresas internacionais, no caso do Parque Avenida a gente tinha, porque a certificação era importante para aquela empresa estar ali, porque ela era sustentável. Então, a mentalidade é outra do que aquele que só compra por comprar. E, por sua vez, o mercado imobiliário, ele também não entende, ele vende metro quadrado por metro quadrado, então ele não sabe explicar quais são os benefícios da certificação para o mercado. Ele vende como se fosse um prédio que não fosse sustentável, ele vende o metro quadrado. Aí o cara que compra também, às vezes, nem sabe que o prédio tem a certificação. Aí quando ele entra, ele fala assim, mas o que é isso? Eu estou pagando isso para quê? Eu entendo que a orientação para venda também não foi correta, né? Então, tudo passa isso que eu estou falando, não existe por uma gestão de orientar cada situação. Exatamente. Então, eu me lembro que aqui a gente fez alguns treinamentos, né, com alguns corretores para falar da importância dessa comunicação. Mas, mesmo assim, na hora, o cara parece que não consegue, porque, primeiro, que ele não é sustentável, a pessoa em si. E você falar para ele conceitos disso importante, ele também não processa. É muito difícil quando você não tem um entendimento e uma vivência para isso, né? Eu acho, não estou dizendo que é determinante, mas ela tem um seu grau de contribuição, porque entra aqui e sai aqui. Eu me lembro que às vezes chegava um corretor, mandava me chamar na administração para me explicar para ele, porque ele não conseguia. Não tinha. Entende? Porque eu entendo assim um pouquinho mais do que a educação do povo, vamos falar, é a sensibilização. Sim. Né? Então, tem que tentar ver essa fórmula aí, não é fácil, te entendo. Mas aí eu acho que o bolso manda, né? O pessoal, acho que reage muito ao bolso, né? E eu acredito que seja também uma questão de comunicação, né?
como que as comunicações são feitas, né? Aí você tem uma coisa que você vai descobrindo com o tempo, que é o uso das ferramentas de marketing, por exemplo. Aí você passa a personalizar a sua comunicação. Então você consegue identificar individualmente o perfil de cada condômino ali. Então você pega, por exemplo, o condômino que gosta do dinheiro, então você manda resultado financeiro para ele. O payback está vindo. Exatamente. Então você, com o tempo, você vai descobrindo esses perfis e você elabora, por exemplo, boletins mensais de comunicação, onde você vai informando, né, mensalmente, não é, os resultados que você vai tendo, as pesquisas de clima, de satisfação, né, que eu fazia todo ano, para saber como que eles percebiam, né, o serviço que estava sendo feito quando relacionado com a sustentabilidade. Então, é um trabalho que você faz de gestão da comunicação também, e que, de certa forma, é a forma de você sensibilizar para o problema, né? E você consegue resultados, só que eles são resultados, assim, gradativos, né? Porque é um processo, como a gente costuma falar, a sustentabilidade, como tudo, também é um processo que você vai ter que ir construindo ao longo do tempo, né? Então, você cria essa cultura no seu ambiente de trabalho. Então, isso é o trabalho que a gente tem que fazer. Agora, quando você pega o prédio que não você entra assim, ó, tá lá. Isso que você falou está correto, porque o custo da energia é muito alto. Então, você pode, por exemplo, no primeiro momento, fazer, hoje você tem aquelas fazendas solares, né, que você consegue reduzir, né, de até 18%, né, aqui no mercado, para os comerciais chega a 22%, mas nos residenciais são 18%. Né? Isso, que já tem um impacto significativo, porque as pessoas vão consumindo. A mesma coisa a água. Você pega, por exemplo, eu conheço o caso aqui, o cara enche a banheira de água para dar banho em cachorro, né, para o cachorro ficar nadando. Então, isso não tem o menor sentido. Mas você vê isso, e essa conta, como ela não é individualizada, me parece que quando foi no governo Michel Temer, aprovou uma lei para partir, né, acho que de 2022, entrar a individualização da água como é na energia. Ela já é individualizada, né? Então, se isso acontecer, que eu tenho dúvida, né, que aqui a gente sempre dá um jeitinho de prolongar essas coisas para frente, né? Mas seria o ideal, porque você pagaria pelo seu consumo, né? Então, isso seria uma medida muito interessante se entrar em vigor, porque a escassez, o acesso à água, ele vai ficando cada vez mais complicado. Aproveitando um gancho aqui do que o Albélio acabou de dizer, eu vi no teu currículo a e-design, não é? E parece que você trabalha com certificação também, não é? Sim. E que certificação que é nessa área? É LEED. LEED. Green Building. Tá. Você trabalha com Green Building. Tá certo? Sim, foi o que eu me dediquei a desenvolver. Mas os princípios são como água, né? Só tem um gerenciamento, mas a visão é a mesma. Entendi. Pessoal, você quer fazer uma pergunta ou eu posso engatilhar aqui? Não, pode fazer. Se você quiser falar, pode falar à vontade. Não, eu queria só, como a Alder tinha comentado, por exemplo, você fez o mestrado em materiais, né? Eu acho que, se eu não me engano, você comentou. E eu tinha feito aquela pergunta, queria que você comentasse aqui sobre essa questão dos materiais, né, em função dessas mudanças climáticas, né, do calor, como eles estão afetando. Me parece que era uma coisa que ninguém tinha prestado atenção. Eu, pelo menos, nunca tinha me ligado nessa questão dos materiais, né? Então, a gente tem regiões que pode esfriar muito e que pode esquentar muito, né? E os materiais construtivos hoje, parece, não sei, né, aí não é minha área, especificamente como que eles estão sendo pensados, já se começa a pensar nisso, né, dadas essas mudanças que a gente está vendo no meio ambiente.
tem alguma assim, estudo, pesquisa já nessa linha de materiais? Olha, te confesso que agora deve estar começando, porque se a Europa passou mal ali, eles já estão pensando. O que acontece? A gente vai ter um conforto, vamos dizer, mínimo, médio, né? E o aceitável. Vamos dizer, o Brasil é sempre o médio. A gente tem parâmetros de conforto até na parte de iluminação, né? Tem um espectro aceitável, do mínimo até o máximo, né? Então, o brasileiro é médio, não precisa mais, sempre, para não dizer mínimo. Na Europa, não. A Europa já tem uma outra exigência muito diferente da nossa. Então, no Brasil, a gente vai passar calor, quando tiver que passar, né? Vai ter picos. Nós temos, chega a Rio 40 graus e muito mais até. Enfim, mas brasileiro, acho que não vai ter muita pesquisa aqui, não. Mas a Europa, certamente, eles vão desenvolver algumas questões ou aumentar um pouquinho mais, né? Com relação aos materiais construtivos, né? Isso. Especificamente. Tá. Sim. Isso depois cai toda uma questão dos ensaios, tu tem que ter laudo. Isso no Brasil é bem complicado também. Os institutos que fazem, isso é muito seletivo, tem custo alto, as indústrias, as empresas que precisam, né? Porque toda essa parte de materiais, para certificar, tu tem que ter laudos, tu tem que ter um histórico, tu tem que ter o ciclo de vida do material, a pegada de carbono, enfim, segue longe, né, a conversa toda. Então, no Brasil, para a gente colocar um material, a gente tem que ter toda essa documentação, a gente não tem isso. Foi feito agora, há pouco tempo, um trabalho que tem um site já do governo, eu até participei, acompanhei um pouco, só a título de conhecimento, e que está começando a ser montado. O site existe, agora até me fugiu o nome, então já ia comentar aqui, depois eu posso informar vocês. Mas é aberto, é .org para o profissional, o arquiteto, enfim, depois qualquer um, ter acesso a essa documentação. Então, nós sabemos, temos marcas, com certeza todas as multinacionais têm também laudos, talvez não todos, mas uma boa parte, para nos fornecer, para a gente saber exatamente, né, toda a especificação do material. Né, a gente chama que dá para se dizer que uma parte tem, não todos os materiais que a gente precisa. Então, eventualmente, a gente até... isso vai acontecer porque o mercado vai sair do mercado. O material que não estiver acompanhando, que não tiver com a documentação, com laudos, ensaios, ele sai do mercado, porque não vai ser mais especificado pelo profissional, enfim. Mas é um caminho muito longo, é um processo, como o Obélio comentou, desde o início do projeto até a ponta, a compra, o fornecedor, o cliente entender que ele tem que escolher aquele material que vai ter documentação, né? Isso vai acontecer, mas lentamente. Então, essa questão do material, ela vem mais ainda, porque se eu estou numa certificação, eu estou especificando um material, eu não vou botar um material que não está. Eu vou lá, consulto o site, vejo qual é a empresa, se ela já tem ISO, pelo menos, ela tem que ter algum respaldo ambiental, de procedências, de documentação. Então, eu estou falando material genérico no Brasil. Está difícil, mas é um caminho que vai acontecer. É lento, mas vai acontecer. Lá fora, certamente, a exigência é outra, né? Então, eles devem ter muito mais. O brasileiro já está trazendo, né? Nós, os fornecedores, já estão com muito material de fora. Às vezes a gente pega um parâmetro de uma norma não brasileira, a gente queria ter uma NBR, não tem. Aí a gente tem que, né, lançar mão de normas
alemã, geralmente na parte toda de energia, americana, FM, entre outras. Né? Uhum. Ótimo. Mas eu acho que isso vai ocorrer pela demanda, né? Vai. Pelo lado da demanda, né? Sim. A demanda vai exigir que essas coisas sejam desenvolvidas. Agora, se o Brasil vai poder desenvolver aqui dentro mesmo, né, normas adaptadas ao Brasil, o Brasil em si também já é um país com muita diversidade, tá certo? Sei lá, o Nordeste não é a mesma coisa que o Sul, e etc., e é o Mato Grosso, e por aí vai, Amazônia, né? Então, eu acredito que existem várias adaptações, mesmo dentro do Brasil, né? Não existe uma média, tá certo? Que você possa usar de norte a sul do Brasil. Não, tá não, a gente projetar no sul e projetar no norte é bem diferente. Então, uns vão passar calor, outros vão passar frio, né? Se a gente for pela média, tá certo? É aquela história do pé no forno e a cabeça na geladeira. A temperatura média é boa, né? Mas não vai ser muito confortável, tá certo? Mas eu achei muito bacana isso. E achei muito interessante esse ponto que o Albélio colocou, de fazer um trabalho dentro de cada unidade ou com cada unidade. Parabéns, né? Gostei muito. Isso foi um ponto muito importante, eu acho. Né? E eu acho que isso pode ser melhor detalhado para que os síndicos assim, possam usar nos seus condomínios, né? De criar uma pontuação, uma premiação, como se queira chamar, ou uma medição, um acompanhamento, né? Que motive cada usuário, cada condomínio, tal, a dar a sua contribuição, tá certo? A aprender e dar a sua contribuição, né? Isso me parece muito bacana. E outra questão muito bacana que eu queria falar com você, Aldo, é a gente fazer até um outro programa, até talvez, e a gente tentar montar uma linha histórica da evolução disso, né? Desde Vitrúvio até agora, tá certo? Como evoluiu o desenho da arquitetura e a sustentabilidade acompanhando isso, né? Junto com o desenho, tá certo? Seria um tema interessante para a gente desenvolver aqui também. Sim, com certeza. A gente poderia fazer essa linha histórica de todo esse desenvolvimento até onde a gente chegou hoje, tá certo? Porque tem algumas construções que a gente vê aqui, pelo menos que eu observo, que são medievais, na verdade. Mas isso tem a ver com paradigma, né? Ainda são medievais essas construções. Aqueles paradigmas clássicos que a gente tem, até quando a gente brinca, né? A gente fala assim, não dá para entender a mecânica quântica com a mecânica clássica. Então, é um artigo que eu vou publicar hoje ou amanhã no LinkedIn exatamente sobre isso, né? Quer dizer, a sustentabilidade ela tem que ter uma visão sistêmica. Ela não pode ter um pensamento linear clássico para aquilo. Você não vai entender, né? Então, eu sempre gosto de pensar isso através dos paradigmas, né? Por exemplo, a gente está falando de sustentabilidade, de ESG, por exemplo, mas são estratégias de negócio. E essa estratégia de negócio ela tem que ser pensada sobre o novo paradigma, né, que é a sustentabilidade. Esse é o paradigma que você tem que trabalhar. E ele não permite essa coisa da fragmentação, né? A gente querer entender a sustentabilidade dividindo lá nos pedacinhos e para entender o todo. Não dá. A forma da gente conceber é que tem que mudar. Então, a gente trazer a nossa velha forma de pensar para dentro da sustentabilidade, eu acho que aí você não fecha, né? Não dá liga aí. Mas existe uma perspectiva histórica, né, Roberto? Tá certo? Não, da evolução do pensamento. Né? Mas então, eu acredito que a gente deva insistir no esclarecimento do que quer dizer sustentabilidade exatamente. Sim, mas ela tem que ser entendida dentro de um outro paradigma, né? Ela não pode ser entendida dentro de uma concepção clássica de forma de pensar, né? Eu acho que a gente tem que entender isso, né? É tanto que se você pega, por exemplo, os estudiosos de rede, por exemplo,
coloca a sustentabilidade como um fenômeno de rede. Quer dizer, então, ela é sistêmica, né? Não é uma coisa que eu penso assim. E a forma como a gente constrói as coisas, mesmo sendo didático, mas a gente termina entrando nelas. Você lembra que quando o John L. Kington criou lá o tripé econômico, social e ambiental, você dava muita ênfase no econômico. Esqueci o outro, quer dizer, você vai automaticamente. Agora, porque a gente não consegue pensar os três ao mesmo tempo, como um sistema, assim como são as organizações. Hoje a gente tenta entender as organizações como um sistema, e não como aquelas partes fragmentadas que a gente construiu. Okay. Mas é um processo também, quer dizer, exige uma nova forma, uma nova educação, uma nova forma de pensar. Eu acho que a sustentabilidade ela vem provocando isso, e a gente está aprendendo pela necessidade, eu diria, então, de compreender então, vamos colocar esse fenômeno. Albélio, vamos colocar assim, é necessário uma nova forma de pensar. Eu acho que sim. Então, é uma nova forma de pensar para uma nova maneira de viver, suponho. Não é? Sim. Acho que é uma demanda, sei lá, mundial, né, global, dessa história. Eu queria mas eu acho válido, Percival, eu acho válido fazer essa retrospectiva histórica, porque a gente tinha muita coisa bem feita no passado mais remoto. O que acontece? Hoje a gente tem que ter esse olhar do que foi bem feito, vamos dizer que a história ela tem essa serventia, né? Todo o estudo da história. Então, fazer esse olhar que seja para a parede de taipa e, ao mesmo tempo, entender que a tecnologia hoje, uma simulação energética, nos dá números e parâmetros, que, ao mesmo tempo, faz com que o Albélio leve números, payback, tecnologia, simulação, computação, 3D, isso tudo, né, com certeza, não vamos deixar, não vamos desvalorizar o que teve e não vamos parar no tempo. Eu não entendo que a economia tem que parar porque não podemos gastar energia. Nunca. Nós temos que seguir com toda a tecnologia, com toda a economia, com todo o desenvolvimento econômico, social, mas olhando para trás, pegando todo o aprendizado e botando gás na tecnologia que proteja, né, que descubra mais pesquisas para plástico que biodegradável, enfim, né, e vai, siga. Aldrey. Gostei dessa tua pegada de história, e sim. Aldrey, bom, primeiro eu queria agradecer você, a produção aqui está me dizendo que vai já tirar... tem horário, a gente fala bastante. Vai tirar o pino da tomada aqui, já. Tá bom. Então, eu queria te agradecer a tua presença, te cumprimentar pelo teu trabalho, muito bacana, foi muito bom conhecer você, conhecer um pouco do teu trabalho. Eu acho que também para todos aqui que estão nos ouvindo, foi excelente. Então, eu vou pedir para o Albélio encerrar e te pedir uma palavra final e agradeço a todos que estão nos ouvindo, aproveitando que já vou me despedindo, porque não vou falar mais agora. Albélio. Eu vou agradecer, né, a Audrey por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado, né, um tempo aí na sua agenda para estar conosco e com o nosso público, falando sobre um tema que não se esgota aqui, né, um tema complexo, não é um tema trivial de ser tratado, ele é trivial quando a gente trabalha no paradigma linear, mas não é um tema simples. E dentro da nossa toada, né, de levar informação, conteúdo relevante, para que a gente pense um pouco também fora da caixinha, né, da forma tradicional, e passe a enxergar de uma maneira diferente, onde a sustentabilidade para nós vai ser esse pano de fundo para essa nova transformação no mundo dos negócios e da vida humana. Muito obrigado, Audrey, por estar aqui com a gente. Se você quiser dar uma palavra final, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer o convite, agradeço a você, Percival, Albélio, e, enfim, fico à disposição, só tenho alegrias aqui em conversar com você. Obrigada. Obrigado.
Até a próxima. Obrigado, até o próximo programa.